sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje estou particularmente ansiosa para fazer este vídeo porque as leituras deste mês foram realmente muito interessantes. Houve algumas que me abriram horizontes para assuntos que eu não estava nada à espera. O primeiro livro que eu vos vou falar hoje é O Código da Vinci, do Dan Brown. Já sabia deste escritor, mas ainda não me tinha aventurado e realmente gosto bastante destas teorias da conspiração. É uma leitura muito rápida, isto é devorado muito rapidamente, interessante, motivante. Fala do Robert Langton, que é um simbologista bastante conhecido, que neste momento estava em Paris e ele recebe realmente a notícia de que o curador do Museu do Louvre, em Paris, tinha morrido. Pronto, quando ele vai lá, há um enigma junto do homem que, ao longo deste livro, vai sendo desvendado por ele e pela Sophie Neveu, que é uma criptologista francesa. As pistas andam muito à volta das obras de Leonardo da Vinci, daí o Código da Vinci. Conhecia algumas das obras de Leonardo da Vinci, mas não sabia realmente o significado por detrás delas, como por exemplo a Mona Lisa. Ao longo do livro também há uma especulação sobre o significado do Santo Graal, que eu já tinha mais ou menos uma ideia de que era aquele cálice, mas bem, vocês têm de ler. Também explorar a importância de Maria Madalena no cristianismo. E eu sou uma pessoa que neste momento não tenho a certeza de nada. É uma questão de não acreditar na religião, mas é com muita gente. Não há provas e é muito difícil para a minha pessoa acreditar que tal existe, não havendo aqui à minha frente provas óbvias, concretas. Mas isso não me impediu de ler este livro, de conhecer mais e de perceber mais estas perspectivas, porque no fundo é sempre história. Mesmo que tenham ideias relativamente à religião neste meu sentido, leiam na mesma. Eu adoro teorias da conspiração e, portanto, enfim, recomendo bastante. Temos aqui, obviamente, há sempre em todos os livros duas forças. Tínhamos neste caso o Robert e a Sophie Neveu de um lado, tentar descobrir todo o significado desta morte e o que é que se passava com isto. E por outro lado nós temos a Opus Dei, que é uma instituição que deriva da Igreja Católica, mas que é um bocadinho, eu pelo menos senti muito mais radical. Eu não tenho a certeza relativamente à atualidade como é que ela é agora, mas no livro falam-nos, por exemplo, de algo que eles defendem, eles praticam, que é a mortificação corporal, que no fundo é a utilização do silício, que é um cinto debaixo da roupa, para induzir voluntariamente dor na pessoa que está a utilizar. No fundo é sofrer no corpo aquilo que Jesus sofreu com a coroa de espinhos. E, portanto, ao induzirem dor em vocês com este cinto, vocês estão a livrar-se de certos pecados e a ter uma vida mais virtuosa. É uma prática que eu não sei, isto faz muita confusão. Exploram bastante esta instituição separada e também outra. Uma das coisas muito interessantes, logo no início, portanto isto não é um spoiler, é um início também na própria sinopse, eles falam. Este curador do Louvre fazia parte do Priorado de Sião, que é uma seita. Há personalidades célebres, como por exemplo Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Botticelli, entre outros, que faziam parte desta seita, ou seja, havia alguma ideologia que eles tinham em comum e que os fazia estar neste grupo. Durante este livro vocês ficam a perceber este lado que eles tinham, que depois também é expressado nas músicas, nas pinturas, e suscitam bastante interesse. Portanto, se vocês gostarem de teorias da conspiração, por outro lado também ligadas assim à religião, assim, os templários, leiam este livro, não se vão arrepender. Acho que é um bocadinho óbvio, eu dei-lhe 5 de 5 estrelas. O segundo livro que eu li foi bastante curioso, porque acabei por explorar um bocadinho mais da filosofia deste autor. O segundo foi então O Estrangeiro, de Albert Camus. Foi também ao longo desta história que eu comecei a perceber um bocadinho mais da filosofia do absurdo do Albert Camus. Antes de falar só um bocadinho deste livro, porque eu acho que não devo prolongar muito. Se vos interessar esta filosofia, leiam-no. Basicamente, Camus defende que toda a vida é um absurdo. Porquê? E no fundo eu
compreendo porque é algo inevitável, ninguém consegue escapar a esta ideia. Quando ele diz que a vida é um absurdo, isto significa que o universo está indiferente à condição humana. Podemos ter, obviamente, formas, algumas ideias, concepções do que é que pode ser, mas não há formas de demonstrar fisicamente, concretamente, qual é o sentido da vida. São tudo especulações e, portanto, levar uma vida sem esperança é válido. Portanto, esta é a ideia base, a vida é um absurdo. E agora temos 3 opções. Ou suicidamos, portanto, suicídio físico, não aguentamos este sofrimento, esta ideia inevitável e suicidamos. Ou temos um suicídio filosófico, que é o que a maioria das pessoas faz, se agarrar a ideias que os confortam, como por exemplo a igreja, mesmo que não sejam justificadas de forma sólida, os conforta e lhes dá segurança, porque também é algo que é difícil o homem não fazer. É sempre mais fácil encontrarmos esperança nas coisas ou fé ou sentido nas coisas para nos reconfortarmos e não nos sentirmos sozinhos e abandonados. E por fim temos a terceira forma de viver. Consciencializarmos este absurdo, mas vermos neste absurdo uma oportunidade para darmos nós sentido à nossa vida. Portanto, a vida em si não tem sentido e este facto faz com que nós tenhamos uma certa liberdade para escolher o que podemos fazer. Este herói absurdo para o Albert Camus é uma pessoa que não tem esperança, mas que ao mesmo tempo, e que se consciencializa deste absurdo, mas ao mesmo tempo não se suicida, porque não é através do suicídio que nós conseguimos resolver o problema do absurdo. Quando nos suicidamos a pensar que estamos a ser livres e a escolher que queremos morrer, mas é apenas uma ilusão. Portanto, a ideia é não termos esperança, ao mesmo tempo não termos suicídio filosófico nem suicídio físico. Aproveitarmos a vida neste momento, agarrarmos àquilo que temos agora. Pode não haver um sentido, pode não haver um inferno, um céu, algo depois. O universo pode ser aleatório. Uma das características mais importantes deste herói é revoltar-se. Voltar-se contra esta consciência de que a morte é inevitável e também se voltar contra a moral, a religião. Agora sim, voltando ao livro, vou querer ler outro livro dele, que é o Mito de Sísifo. No geral nós temos o Meursault, não sei muito bem dizer o nome do rapaz, mas é o M. No início da história a mãe dele morre e ele vai ao enterro da mãe. Há aqui mortes que acontecem, mas o rapaz mostra-se sempre bastante indiferente. Me fez logo pensar na ideia do Camus, porque no Camus este herói revolta-se. Só que há um momento em que o rapaz se revolta. Vão ter de ler, se querem saber porquê. Em termos de livros, dos meus gostos dou de 4 de 5 estrelas, mas eu vou passá-lo para 4,5 pelas tais portas que ele me fez abrir, perceber mais esta filosofia. O terceiro livro é um livro muito conhecido, também já trouxe este autor aqui para o canal uma vez, com O Triunfo dos Portos, que está ali em cima, portanto é o George Orwell. Quem diria, 1984. Estava para ler há muito tempo. Para os enquadrar, existem 3 potências. Temos a Oceania, que é onde Stan Smith vive. Depois temos a Listásia e a Eurásia. E estas 3 potências estão constantemente em guerra, mas às vezes trocam. Às vezes estão em guerra com uma, depois com a outra. Isto vocês depois percebem com o livro. E no fundo nós vamos ficar a saber mais sobre a vida do Winston na Oceania, que está sob o socialismo inglês, ou Ingsoc, como eles dizem na nova língua, um regime cujo lema é guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Temos um partido, o partido do Big Brother, que é o grande irmão que está no topo disto tudo. O objetivo deste livro é realmente mostrar os vários métodos, formas que este socialismo inglês e as pessoas que estão no poder fizeram para controlar todos os habitantes, para aqueles que querem ler o livro, que devem. Não vou dizer, obviamente, muitas das coisas, muitos destes métodos que eles fizeram para calar as pessoas, para os tornar mais ignorantes. Mas vou só dar um exemplo. Dou-vos o exemplo da nova língua, que é uma língua que eles criaram, pegaram, por exemplo, em frases que nós dizemos e reduzir tudo a poucas palavras. No fundo é para as pessoas não terem a capacidade de pensar, porque se houver poucas palavras, só as palavras estritamente necessárias para as funções do cotidiano, para a guerra e para pouco mais, as pessoas não vão ter a capacidade de pensar e de se expressar em termos práticos.
pode não parecer muito prático, pode não parecer muito real, mas eu acho que nos pode alertar, acho que nos alerta bastante para os possíveis regimes totalitários, para termos consciência de que é sempre através da educação que podemos não ficar cegos. Portanto, George Orwell, 5 estrelas. Eu às vezes deixo os livros que eu gostei menos para o final porque eu tenho de despachar aquilo tudo que eu tenho a dizer sobre os outros e já dei 3,5 de 5 estrelas, mas não é um livro mau, de todo. Eu já o tinha lido quando era mais nova, chama-se Os Livros que Deveraram do Meu Pai, do Afonso Cruz, portanto, um livro português. Nós temos o Elias Bonfim, cujo pai supostamente morreu de um ataque cardíaco, mas o rapaz acredita que o pai foi devorado por um livro. Os livros que devoraram o meu pai, ele foi devorado e está preso dentro de um dos livros. Então o rapaz, o que é que ele faz? Ele vai ter com a avó, vai à biblioteca e começa a devorar todos os livros, a tentar perceber onde é que está o pai. As anotações que o pai fez quando era mais novo, que ele vai tentando perceber, como se fossem umas pistas para o encontrar. Uma das coisas que o livro me fez voltar a pensar é na ideia da ficção versus realidade, que no fundo muitas vezes não está a versus, não é um versus o outro, mas sim as duas ligadas. A linha entre ficção e realidade às vezes é muito tenue, muito fina, que nós tendemos a misturar esses dois mundos. A dizer, por exemplo, quando nós lemos um livro, não é? Ou quando acabamos uma série, acabamos um livro, um filme, muitas vezes ficamos um pouco tristes ou com vontade de voltar a lê-lo, voltar a ver o filme, porque a história tocou-nos, mas a história é ficcional, não é real. Por vezes parece que os livros nos devoram, os filmes e as séries nos devoram. E é isso, eu espero muito que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida relativamente a algum livro, já sabem, podem me perguntar à vontade. Espero muito que tenham gostado e até para a semana.